Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre um comentário, deixando claro que isso aqui não é uma informação, tá? É um comentário, uma sugestão de um site colocando o Sérgio Oliveira do Sport como uma boa opção de troca para um jogador do Corinthians, que também é um bom jogador. Tá, e eu quero comentar com vocês sobre isso, esse comentário que saiu nesse site, que é um site relevante, tá? Não é um site qualquer, não é um site bobo, não é um site de mentira, pelo contrário, é um site de muita credibilidade, tá? E nesse vídeo eu quero falar sobre isso e falar também sobre o Sérgio Oliveira, porque eu tô vendo muita gente já começando a depreciar o Sérgio Oliveira, e por alguns momentos, eu confesso pra vocês que eu também fui nessa linha de, pô, esse cara não tá jogando, esse cara tá vindo só pra comer dinheiro no esporte, enfim. Eu fui muito desse pensamento, eu confesso pra vocês, sabe que aqui no canal eu não tenho muita enrolação nas coisas que eu falo, nem que eu penso, de certo ou de errado, e já mudei minha opinião várias vezes aqui sobre muitas coisas. A gente vai conversar sobre isso aqui, só quero pedir antes de mais nada pra você, ó, se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Deixa eu só enquadrar a câmera aqui, porque a gente tá trazendo conteúdo todo santo dia pra você de qualidade aqui, então se você puder inscrever, eu vou ficar muito grato aqui, então dá essa moral pra gente, clica no botão inscrever, já comenta se você trocaria o Sérgio Oliveira pelo Coronado, que é o jogador do Corinthians, tá? Um jogador de qualidade pra mim também, tá? Vamos lá, vamos falar aqui, ó. Essa notícia saiu essa notícia não, porque eu tô acostumado a falar notícia. Esse comentário, essa informação aqui saiu no site Meu Timão. Se você não conhece o site Meu Timão, ele é um dos sites mais fortes clubistas, né? Porque assim, é um site que ele é voltado só para notícia do Corinthians, mas tem uma galera que trabalha de muita qualidade. Sabe, tem jornalista realmente que trabalha aqui, que faz um trabalho de muita competência e de muita seriedade no Meu Timão. E nesse site aqui saiu esse comentário falando aqui, ó, Igor Coronado pode ser uma ótima moeda de troca. Aí fala aqui, ó, com a chegada do técnico Dorival Júnior, talvez Igor Coronado possa corresponder à enorme expectativa que a torcida do Corinthians tinha na sua chegada. Caso isso não se confirme, o Timão deveria usá-lo como moeda de troca no futebol brasileiro. Aí ele destaca aqui alguns jogadores que poderiam ser trocados pelo Coronado. Aí coloca aqui, ó, o Júnior Santos, que pra mim é bom jogador, tá? É bom jogador, desde a época do Fortaleza. Inclusive até o Marcelo Paz, ele fala que se arrependeu de ter vendido tão barato o Júnior Santos. Vendeu por pressão da torcida. E coloca aqui, ó, Sérgio Oliveira Sport. É usar a criatividade, ou seja, o que eu quero comentar com vocês sobre isso aqui? Deixando claro, isso aqui não é informação, até onde eu sei não existe nada, o Sérgio Oliveira acabou de chegar no Sport, o Coronado não vai sair do Corinthians, pelo menos por essa temporada, afinal de contas, o Corinthians quer utilizar esse jogador ainda agora com o Dorival Júnior, um jogador de muita qualidade também, tá? Mas o que é que eu penso aqui? O Sérgio Oliveira é um jogador de muita qualidade, sabe? É um jogador que não tem qualquer currículo. É um jogador que jogou Champions League, jogou em grandes ligas do futebol europeu e foi contratado para o Sport a peso de ouro. Porque você fala assim, Luna, ele veio de graça. Não tem nada de graça, não tem almoço grátis, não. Ele foi contratado, a diferença é que ele veio com um passe na mão dele, né? O passe livre, só que o Sport pagou um valor. E a informação que eu tenho, não posso falar valores aqui, é que o Sport pagou uma boa grana de calção, né, ali de luvas para poder... Calção é quando você aluga um apartamento, sei lá, de luvas, né? Ele pagou um bom valor de luvas para trazer o Sérgio Oliveira, que é um jogador, na minha visão, para o futebol brasileiro extra classe, tá? Só que o que é que acontece? O Sérgio Oliveira é um jogador que ainda não conseguiu se encontrar o seu bom futebol. Até porque o Pepa, que era o técnico do Sport, não conseguiu se encontrar com ninguém. A temporada do Pepa é muito ruim, era muito ruim, né? Foi demitido, o Antônio Oliveira deve ser anunciado aí nas próximas horas como um novo técnico do Sport. Mas assim, o Sérgio Oliveira é um jogador que chegou realmente com um know-how de muita qualidade. E quando você vê esse jogador atuando em campo, você realmente enxerga que ele tem muita qualidade. Quando você coloca, por exemplo, o Sérgio Oliveira para jogar ao lado do Lucas Lima, você vê que a qualidade se sobressai, mas num nível muito alto. Mas num nível... É um jogador que sabe distribuir bem a bola no meio campo. É um jogador que aparece muito bem dentro da área.
tá? É um jogador que às vezes perde o time na marcação, talvez até pela velocidade do futebol brasileiro, que é mais lento, né? É mais lento do que o futebol europeu, indiscutivelmente. Se você assistiu ontem um Barcelona e a Internacional, que passou inclusive para a final, né? Você viu que, cara, é um jogo de velocidade o tempo todo. Então, às vezes, o jogo aqui no Brasil é lento, o jogador às vezes perde o time, então ele faz muita falta. Já fez falta, inclusive na final do Pernambucano foi expulso, sabe? Então, assim, é um jogador que está se adaptando ainda ao futebol brasileiro. É normal, faz parte. E é um jogador que eu acho que ainda pode entregar muito para o Sport. Para mim, as duas melhores contratações do Sport ainda não engrenaram nessa temporada, que é o Rodrigo Atencio e o Sérgio Oliveira. Para mim, são os dois jogadores de extra classe que o Sport tem hoje de contratação. Acho que o Lucas Lima também, acho não. O Lucas Lima é esse jogador também, mas que foram contratados esse ano, que a gente não conhecia, sabe? Então, eu acho que esses dois jogadores ainda não conseguiram começar a temporada, e eu espero muito agora que com a chegada do novo técnico do Sport, né, o Antônio Oliveira, ele consiga potencializar isso, assim como ele potencializou muito o futebol do Yuri Alberto quando ele era técnico do Corinthians, sabe? Ele conseguiu entregar uma estratégia de jogo que deixou o Yuri Alberto num nível muito melhor. Quem não lembra como o Yuri Alberto era dado como chacota, cara? Alguns anos atrás, há 1 ano e meio atrás, era dado como chacota. E o Antônio Oliveira foi um técnico que conseguiu realmente trazer de volta o bom futebol do Yuri Alberto. Hoje é uma realidade. É uma realidade, sabe? Fez um bom campeonato paulista, faz um bom campeonato brasileiro, é um jogador que entrega. Você pode gostar ou não, mas é um jogador que entrega um bom futebol. Então talvez a chegada do Antônio Oliveira traga de volta o bom futebol de Sérgio Oliveira, que ainda não foi apresentado ainda no Sport. Eu vi até um post dele falando o seguinte, né, que ele agradecendo ao técnico Pepa, agradecendo por trazer de volta a alegria de jogar futebol, né? Então, um jogador que realmente ele tá gostando de estar no Sport. Agora o problema é que ainda o negócio ainda não andou. Sabe, o negócio ainda não andou. E eu espero que com o Antônio Oliveira, esse futebol dele aflore finalmente no time do Sport. E também, cara, a gente tem que pensar até no momento ruim. Caso aconteça um desastre, o Sport caia para uma Série B, o Sport tem um jogador de muita qualidade para fazer negócio. De todas as contratações do Sport hoje que ele fez esse ano, eu acho que é o jogador que o Sport conseguiria vender mais fácil, é o Sérgio Oliveira. Pelo potencial que ele tem. O Atencio também, mas ainda não apresentou. A gente já conseguiu ver algumas coisas de Sérgio Oliveira, sabe? Dentro de campo. Então, vamos aguardar, né? Vamos torcer para que o Sérgio Oliveira aflore, mas você vê que o mercado já enxerga o Sérgio Oliveira como um jogador diferenciado. Tanto que o meu timão traz essa opção de trocar o Coronado, que é um bom jogador também, pelo Sérgio Oliveira, né? Acho que é muito difícil, inclusive, o Coronado querer vir jogar no Sport, né? Mas é uma opção. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui o que é que vocês acham. Vocês acham que o Sport poderia fazer uma troca no Sérgio Oliveira? Não, tem que ter paciência, ele vai render. Quero saber a tua opinião, comenta aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tá faltando nesse momento, cara, só para vocês entenderem aqui, tá faltando menos de 300 pessoas, menos de 250 pessoas pra gente chegar à nossa marca de 102 mil inscritos. Ajuda a gente, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.